Pessoal, Roncone aqui de novo. Vamos começar mais uma web aula rapidinho aí. Vamos lá, nossa web aula 3 então, conceito de trauma e caso clínico para fins desse treinamento. Vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto, para a gente diferenciar mais ou menos aí duas linhas de pensamento que vão ser aplicadas ao longo desse treinamento aí. Então os nossos objetivos é tratar aí sobre esse conceito de estado de saúde, o conceito de trauma e caso clínico, as referências, os protocolos e discutir aí aquela pergunta, pode pôr a mão na vítima? Né? Muito bom. Então, Roncone aqui, fisioterapeuta do trabalho, especialista em urgência e emergência, estrutura aqui da Stars. Vamos começar o nosso assunto. Então veja bem, a gente precisa falar desses dois aspectos aqui de trauma e caso clínico, porque a gente precisa determinar exatamente o que é que a gente quer seguir de referência, de protocolo, né, para o nosso atendimento. Então, para fins desse treinamento, você já fez a diferenciação entre os termos urgência e emergência, e agora a gente vai fazer a diferenciação entre trauma e caso clínico. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no chamado estado de saúde. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico e psíquico e social. Né? Físico e psicossocial. Não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? E como um direito aí fundamental dos seres humanos. Porém, analisando essa definição, a gente tem esses três aspectos de saúde, que são os aspectos físico, mental e social, que correspondem em conjunto ao estado de saúde. Então, quando a pessoa sofre uma alteração do seu estado de saúde, quando ela perde saúde, ela tem uma alteração em um desses elementos e altera os demais elementos. Isso é o estado de saúde. A gente vai definir aqui, para fins desse treinamento, dessa forma, trauma e caso clínico. Então, de acordo com o PHTLS, oitava edição, o trauma é uma alteração do estado de saúde causada por agentes externos através da transferência de formas específicas de energia ou de barreiras físicas ao fluxo normal, natural da energia. Então vamos imaginar que os agentes, a gente vai considerar assim, agente são substâncias, elementos ou forças que têm potencial para causar dano, né, que iniciam ou propiciam um processo patogênico numa pessoa. Esses agentes externos são agentes que estão, portanto, fora do corpo. Então não fazem parte de doenças pré-estabelecidas, de características intrínsecas do indivíduo. Se caracteriza como um agente de fora, né? Geralmente é um agente físico. Através da transferência de formas específicas de energia. Então a energia mais comum que a gente vai trabalhar aqui é energia cinética. Então os impactos são transferências da energia cinética de um corpo ao outro, né? No caso o outro é o corpo humano, isso é, portanto, um trauma. Né? A gente vai usar, por exemplo, outras formas, como energia do tipo térmica, então você tem transferência de calor, é a mesma coisa, transfere calor de um corpo ao outro, no caso esse corpo humano, trauma. Radiação, né? Irradiação, eu tenho, por exemplo, energia elétrica, então tem várias formas físicas de energia que, ao ser transferidas para o corpo humano, produzem lesão, e isso vai ser a nossa definição de trauma, sendo a mais comum delas a transferência de energia cinética. Né? Então eu pego um objeto, por exemplo, um objeto que foi acelerado, um vaso caindo. Um vaso caindo, ele está sendo acelerado, então ele contém energia cinética. Quando ele atinge alguém, ele pega aquela energia cinética e transfere essa energia para o corpo, lesionando os tecidos. Isso é trauma. E caso clínico, como uma alteração do estado de saúde causada por agentes ou fatores internos. Muitas vezes a pessoa já apresenta algum problema de saúde, mesmo que assintomático. Então, por exemplo, imagine um indivíduo que sofre uma parada cardiorrespiratória súbita. 95% deles já tem um problema cardíaco, mesmo que ele não tenha sintoma, mesmo que ele desconheça o problema dele, a condição que ele tenha clínica. Né? Então, nesse caso, o caso clínico aí, ou mal súbito, a gente também vai chamar isso de mal súbito, é a alteração do estado de saúde causada por fatores internos. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele apresenta já uma doença, por exemplo, ele é um hipertenso, ele tem já uma característica de hipertensão, e de repente ele faz uma crise hipertensiva associado a um problema emocional, por exemplo. Então é um problema interno dele, ele já tem uma característica individual
propensa a esse tipo de alteração. Ou o indivíduo que sofre, por exemplo, lá um derrame, né? Ele faz um AVE. O cara que sofre um derrame, ele já tinha alterações vasculares, mesmo que não produzissem sintomas, e por algum outro fator, que pode até vir do ambiente externo, mas que afete ele emocionalmente, ele pode entrar em colapso de uma patologia. Mas isso é um mal súbito, não é causado por uma energia externa, né? Então essa vai ser a nossa definição aí dos dois conceitos. Como é que a gente faz com um exemplo, né? Dá um exemplo aí de trauma e caso clínico. Então, eu apresento esse slide no presencial para a gente comentar sobre algumas coisas. Então, vamos colocar como exemplos aí de trauma uma queda de altura, impactos de todas as formas, que são transferência de energia cinética, ferimento por arma de fogo, que é energia cinética, ferimento por arma branca, é energia cinética, queimadura, energia térmica, choque elétrico, e o afogamento está sendo colocado aí porque ele é tratado no PHTLS, tratado no livro do trauma, e é por caracteriza-se como um agente externo, por um objeto que faz obstrução de via aérea e etc. E como exemplo de mal súbito ou de caso clínico, a gente pode citar infarto agudo do miocárdio, os desmaios, as crises de hipo ou de hiperglicemia, citando aí inclusive o diabético, né? O diabético costuma fazer hipoglicemia quando ele não se alimenta e é um insulino dependente. Posso citar um derrame, uma crise convulsiva que pode ser epilética ou não, e a parada cardiorrespiratória súbita, que é um dos nossos assuntos mais importantes aí em cursos de primeiros socorros, e a PH. Então, como exemplo, são esses, considerando que trauma é um agente externo, caso clínico um agente interno, que no trauma existe a transferência de forma específica de energia. Então essa vai ser a nossa definição e a diferenciação com exemplos. Bom, internacionalmente a gente tem aquelas duas referências que eu já comentei, que agora a gente precisa aprofundar um pouco mais. Existem duas referências internacionais mais usadas nos protocolos, nos treinamentos e nas criações aí de materiais relacionados à emergência. A gente já falou do NAMT, que lança o PHTLS, e da AHA, da American Heart, que preconiza as diretrizes, né? A última diretriz 2015. Então o que a gente tem aqui? Cada um deles faz uma publicação específica. Então o NAMT publica o PHTLS, que é o suporte de vida pré-hospitalar no trauma, né? E a AHA, a American Heart, protocola aí, preconiza as diretrizes, nesse caso, as diretrizes 2015 de de reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. As duas publicações que estão representadas estão atualizadas aí. A AHA em 2015 e o PHTLS 2016-17. Então aqui está a capa desses materiais. Essa é a capa do PHTLS 8ª edição, na sua versão em língua inglesa, versão original em inglesa. Ele já tem em português, já existe a tradução para o português desse livro, ainda não tem do militar. E os guidelines, que são as diretrizes 2015 da American Heart de acesso público. Como eu comentei, o PHTLS é um curso-livro, né, e é pago. Esse livro custa aí aproximadamente 200 e poucos reais, dependendo da edição. E os guidelines são de publicação aberta, livre, publicados num jornal chamado Circulation, que é de gerenciamento da American Heart Association, onde você pode baixar os materiais originalmente na língua inglesa. Então essas são as duas edições e materiais que a gente vai utilizar como referência para nortear tudo que a gente fala aqui, né? E para fins pedagógicos, a gente vai separar essas duas áreas de aplicação das técnicas e conhecimentos em emergência. Bom, sobre os protocolos que são aplicados em cada um deles, existe uma diferença que começou a surgir a partir do ano 2010, nas diretrizes de 2010, sobre o que a gente chama de protocolo. Essa palavra não é muito correta, protocolo, mas a gente vai manter porque é o que aparece comumente na literatura. Então veja bem, a American Heart preconizou que o protocolo antigamente tratado como ABC, né, A de Airway, vias aéreas e sucessivamente, ele fosse alterado para CAB. Então, antigamente a gente iniciava o protocolo fazendo
ABC, libera via aérea, né? Verifica a ventilação, não respira, ventila. A partir da ventilação não tem pulso, compressões. Era o ABC da parada cardiorrespiratória. Foi observado, portanto, que seria mais eficaz se as compressões fossem adiantadas. Então o protocolo inverteu para CAB, em que, identificada a parada cardiorrespiratória, a gente começa comprimindo, depois libera a via aérea e ventila a vítima. Então o protocolo que a gente usa no mal súbito, protocolo CAB. O protocolo que a gente usa no trauma, mantém-se protocolo ABCDE. Então, por definição aí de terminologia, apenas de terminologia, está aqui a definição, em que no A verificamos vias aéreas, no B verificamos respiração, no C verificamos a circulação, no D verificamos o nível neurológico da vítima e no E a exposição de áreas afetadas ou referidas, né? A mesma coisa se faz no caso clínico, só que a gente não tem nível neurológico de exposição porque aqui a gente está tratando de emergência cardiovascular. Então chegou-se na emergência cardiovascular, eu não continuo avaliando porque o objetivo do protocolo é atender aquilo. Com base nesses dois protocolos, existem algumas coisas que confundem até mesmo instrutores, e os instrutores por si não esclarecem direito nos treinamentos, começa a confundir aluno, e depois começa a confundir o leigo, e depois a gente não sabe mais quem é quem, o que está falando o que, conforme a web aula 0. Né? Se você está assistindo essa web aula antes da 0, você tem que assistir a web aula 0 primeiro. Então pause esse vídeo e volta para 0 primeiro. Tá? Ache aí na descrição do vídeo os outros links, volta no canal e acha a web aula 0. O que acontece? Existem alguns instrutores que fazem um curso. A gente comentou que o protocolo de caso clínico hoje tem 3 tipos de público: o leigo treinado, o profissional de saúde. E ainda tem mais o curso de trauma. Então já citei 4 tipos de treinamentos diferentes. Então de repente tem, por exemplo, eu ouvi essa semana aí o bombeiro discutindo, bombeiro com o técnico de enfermagem do hospital, sobre método Voss, ver, ouvir e sentir. Aí, putz, o cara falava assim, o argumento dele é: eu gosto do método Voss. Mas não é questão de eu gosto, cara. A gente está falando de ciência, de referencial científico, né? Não é a minha opinião, não é o que eu gosto. Mas eu estou falando de trauma, por exemplo, eu gosto de imobilizar a vítima assim. Tem que ter um referencial científico em cima disso, não é só eu gosto. Né? Não é por aí que a gente tem que trabalhar. Aqui a gente não vai trabalhar assim, aqui a gente vai trabalhar dentro de evidência científica, pelo menos do mais importante. Né? Agora, técnicas, procedimentos, tudo bem. A gente até pode ir pelo eu gosto. Agora, referenciais científicos, não. O que acontece? Na diretriz de 2015, o método Voss ele foi abolido da avaliação para mal súbito, porque ele foi demonstrado como ineficaz. Só que o protocolo ABCDE do trauma mantém a avaliação de ABCDE, então a gente passa no treinamento o método Voss, por exemplo. Só que a gente está falando de coisas diferentes, e aí o cara começa a misturar essas coisas, começa a dar problema. Porque o instrutor já não está mais sabendo do que ele está falando, o aluno está sabendo menos e o leigo, coitado, o leigo está perdido nessa história. A gente fala para o leigo que é proibido fazer um monte de coisa, o leigo aceita, porque a gente está tentando fazer com que ele não piore a vítima, só que a gente precisa estabelecer bem isso. Então aqui a gente vai diferenciar isso. Essa aula é um pouquinho mais extensa, a gente precisa conversar sobre bastante coisa. Vamos lá. Pergunta chave do atendimento de trauma, que todo mundo já ouviu: pode pôr a mão na vítima? Eu identifiquei uma vítima, posso pôr a mão na vítima? Eu tenho muita história para contar sobre isso, mas não é o momento agora, não é aqui, né? Porque senão a gente vai se estender demais. Mas eu peço que você modifique o seu pensamento. Se pode pôr a mão na vítima é um problema. O cara vai fazer um curso de autoescola, o instrutor fala: não pode pôr a mão na vítima, e depois ele fala assim: se a vítima não respira tem que fazer RCP, daí ensina a fazer compressão do tórax. Mas como é que não pode pôr a mão na vítima se tem que comprimir o tórax? Então vamos melhorar isso aí. Vou pedir para que você troque a expressão do pode pôr a mão na vítima por não deve se mobilizar a vítima desnecessariamente. Então vai funcionar assim, vou te dar um exemplo. Né? Aconteceu em Taubaté uma cena, uma situação vivenciada por um ex-aluno. Esse ex-aluno está aí no meio, daqui a pouco a gente marca ele. Segundo consta na minha memória, a história foi assim. Então, vamos imaginar como um exemplo. Você presencia um atropelamento. Isso ocorre durante uma forte chuva, a vítima
sofre um forte impacto, né, um trauma de forte impacto, é um veículo, é um carro contra uma pessoa, ela sofre impacto contra o veículo e contra o solo. Ela está desacordada, de bruços, barriga para baixo, e com o rosto mergulhado numa poça d'água até o nível das orelhas. Pergunta é, o que fazer? O corpo de bombeiros avisou que deverá demorar cerca de 20 minutos. E aí? Então, recapitulando, uma vítima atropelada por um carro cai de bruços com a cara dentro da poça d'água. O que fazer se o bombeiro diz que vai demorar 20 minutos? Você respira, mas você consegue ficar 20 minutos debaixo da água sem respirar? A vítima também não. Então, o que acontece nessa situação aí? Pode pôr a mão na vítima? Por que não, né? O pôr a mão na vítima se refere a colocar a mão na vítima no sentido de evitar mexer demais a vítima. Movimentos desnecessários numa vítima de trauma podem aumentar as lesões ou gerar novas lesões. Acontece, por exemplo, assim, imagina lá um cara sofreu um acidente de patins, ele caiu na sua frente. Aí você vai ajudar ele a levantar, dá a mão para ele, puxa, aí o osso sai assim, né? Então, é isso que a gente está falando no trauma. O leigo é orientado a não mexer na vítima por conta disso, porque o movimento desnecessário pode lesionar a vítima. Só que aqui o princípio lembra dos objetivos de primeiros socorros? Né? Manter a vida, evitar a piora, evitar novas lesões e o tratamento, o transporte para atendimento definitivo. O que acontece nesse caso aí? O que é que vai matar essa vítima? Mexer na vítima ou ela morrer afogada? Imaginando no jornal, vítima atropelada morre afogada na poça d'água. Então o procedimento desse nosso ex-aluno foi, segurou a cabeça da vítima, ele não era aluno de resgate, era de segurança do trabalho, e girou a vítima, mantendo a cabeça dela agora para fora da água, né? Girou a vítima de barriga para cima. E o procedimento dele está correto? Está correto porque ele atendeu ao primeiro objetivo de primeiro socorro, manter a vítima viva. Então, assim, deixar a vítima na água, não fazer nada, a vítima vai morrer. Mexer a vítima com o máximo de cautela possível para tirar ela da água pode produzir novas lesões. Então, entre o pode produzir novas lesões e o vai morrer, eu opto pelo pode produzir novas lesões. Tudo bem? Aí a pergunta é, e se eu for acusado, não sei o que, acusar, a pessoa pode ser acusada de um monte de coisa. Né? Você olhou feio para alguém, você pode ser acusado. O acusado é aquele que precisa se defender com argumentos. E os argumentos estão lá na outra aula sobre objetivo de primeiros socorros, manter a vítima viva antes de qualquer coisa. Como é que você pode provar, no caso de uma lesão, que a lesão da coluna dela, ou a sequela que ela tem, foi ocasionada por rolamento no chão e não pelo carro que pesa 1 tonelada batendo 80 km por hora contra a vítima e ela no chão, consequentemente. Né? Então a gente tem que repensar esses assuntos. Na parte prática a gente vai conversar mais disso aí na prática. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Qual dos casos abaixo requer maiores cuidados durante o atendimento no que se refere ao manuseio da vítima? Trauma, caso clínico e por quê? Então, sua resposta tem que ser trauma. O trauma requer mais cuidado durante o atendimento no manuseio porque posso produzir novas lesões na vítima. Então, veja bem. Nesse caso aqui, vamos conforme o combinado, né? Então, trauma foi referenciado aí como a nossa resposta. A gente vai fazer a avaliação, anote a palavra-chave. Então, para essa nossa aula, a palavra-chave aí vai ser trauma. Ok? Então, web aula, palavra-chave, trauma. Mais para frente, a gente vai falar sobre anatomia aplicada, tá? Era para a gente comentar aqui sobre anatomia, mas para que essa aula não fique mais extensa ainda, a gente vai deixar para um momento específico sobre anatomia, mas eu gostaria de fazer esse link de que o trauma requer mais cuidados de atendimento porque a vítima pode, por exemplo, ter lá uma lesão na coluna, né? E aí essa lesão na coluna, uma fratura, uma lesão óssea, ela já tem uma lesão. Quando você vai mexer nessa vítima de forma desnecessária ou incorreta, você pode aumentar a lesão e produzir novas lesões, como por exemplo um trauma raquimedular. E essa vítima evolui para uma sequela raquimedular, uma sequela motora sensitiva, né? Pode ter uma paraplegia, uma tetraplegia, uma monoplegia. Então é isso que a gente tenta evitar no trauma. Mas incorreto usar a expressão não pode pôr a mão na vítima. Correto seria a expressão
Não se deve mexer desnecessariamente a vítima, não se deve movimentar desnecessariamente a vítima. Porém, em algumas situações, o único procedimento ou o procedimento inicial obrigatório que eu tenho é mover a vítima. Vamos imaginar a seguinte situação para finalizar. Volta aqui um pouquinho, ó, nesse caso aqui que eu comentei, vamos mudar esse exemplo. Eu tenho uma vítima de trauma. Eu estou passando aqui na minha empresa, está com incêndio, a vítima atravessa o teto e cai na minha frente. Aqui é uma vítima de trauma. Ela pode ter uma lesão na coluna. Se eu mexer, ela pode ficar paraplégica, tetraplégica, todos os plégicos que você imaginar. Só que está pegando fogo, está desabando isso daqui. Aí eu pego ela pelo pé e arrasto ela lá para fora, para uma zona segura, para uma zona fria, como a gente vai chamar aqui, longe do foco, longe da zona quente. Posso causar novas lesões nessa vítima durante esse transporte? Posso sim. Posso piorar lesões que ela já tem? Pode também, posso. Posso bater a cabeça dela na quina ali ao fazer a curva? Pode, da mesma forma, mas se eu largar ela morre. Então o nosso objetivo primeiro é manter a vida da vítima. Mais para frente a gente vai falar de extricação de emergência e a argumentação é a mesma. Tudo bem, pessoas? Então, coloque aí as suas perguntas e a gente vai respondendo com calma. Na prática a gente vai trabalhar melhor esses assuntos. Espero que você tenha aproveitado aí. Curta a página, curta o canal, acompanhe a gente e qualquer coisa a gente está à disposição. Beleza? Um abraço para vocês.